Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, o STZ TV, o nosso Instagram, também nosso WhatsApp. Mande seu recado, participe aqui, ó. Facebook, estaremos online, estamos. Você pode compartilhar, pode participar, pode mandar mensagem aí, ó, no nosso Facebook. Entraremos ao vivaço agora. Você pode participar do nosso programa e nosso WhatsApp. Mais fácil ainda, tira a fotinha e manda mensagem pra gente, 994574774. Gente, lembrando que o nosso programa é amanhã e tem muitas novidades e estreia em outros programas regionais. Vamos com calma que tem muita coisa ainda para acontecer e o nosso podcast ainda está prontíssimo, mas não entramos no ar, é muita coisa, né? Um de cada vez. Hoje eu recebo aqui Tony Nogueiro, Tony que é de Ribeirão Preto, Ribeirão Pretano. Jovem, né, Tony? Eu não sabia não que você era formado em jornalismo, então é meu colega. Formou em jornalismo, também é ator, né, e compositor e cantor, podemos falar cantor? E aí, é tudo isso mesmo? Tudo isso. Sou formado em jornalismo, também sou formado na Escola de Atores Wolf Maia. E atualmente eu curso psicologia, estou no 4º ano de psicologia e trabalho como músico, cantando, tocando guitarra. Tenho as minhas próprias composições, eu componho desde cedo e tive bandas na adolescência, mas eu comecei a me profissionalizar mesmo, já tem aí 2 anos. Eu comecei a levar mais a sério e falar, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com música e viver disso. E estou fazendo um show aí produzido pelo Rod Hanna, recheado de clássicos nacionais e internacionais. Tem Tim Maia, Djavan, The Police, Dire Straits, Queen, só sucesso, só músicas atemporais que a gente canta até hoje. E tenho conciliado esse show com o meu trabalho autoral. E acabei de lançar uma música nova agora chamada Esplendor, composição minha, música e letra. E gravei lá no Rio de Janeiro. Acabamos de lançar o clipe. Ô Tony, mas me fala uma coisa. Quando você descobriu essa vocação sua? Porque a gente, na verdade, a gente passa por um processo, né? Todo ser humano demora um pouco. A gente até brinca muito quando você tá para a faculdade, né? Quando você está com 17 anos e está lá 18, vamos falar até 20 anos entrando na faculdade ainda, você fala assim, nossa, será que realmente é isso que eu quero fazer? Eu vou fazer, né? Eu vou fazer isso no meu caso mesmo. Eu sou doutora, né? Formei, fiz pós-graduação, atuei 5 anos e mudei. E fui para outra faculdade, me identifiquei com o jornalismo, com apresentar, né? Eu gosto muito de apresentação, gosto mais ainda de rádio. Então, assim, na verdade, você descobre, né, aquilo que você falou, você se identifica, passa por um processo, às vezes, doloroso, porque você entra em conflito. Será que é isso? Será que não é? Eu estou falando por base de mim, porque eu falo, poxa, eu estudei todos esses anos, fiz pós-graduação e não é isso que eu vou fazer? Será que eu estou certa disso? Aí eu pensava, não, mas eu vou, porque se eu quiser, eu posso voltar atrás. Eu sou doutora, eu não vou deixar de ser doutora, só vou deixar de atuar. Então, assim, quando você teve certeza, é isso mesmo, você tem certeza, é isso mesmo que eu quero? Então, eu sempre soube que eu ia enveredar pelo caminho artístico, assim. Eu lembro que foi, até tem uma data, foi quando eu tinha 14 anos, eu estava participando de uma gincana do meu colégio, o Pequeno Príncipe, lá em Ribeirão Preto, e eu participei de um concurso musical, eu toquei guitarra, estava tocando Que País é Esse, do Legião Urbana, e cantei. Foi a primeira vez que eu cantei em público, eu já tinha tocado em público, mas nunca tinha cantado. Eu tinha vergonha da minha voz, porque ela era fina, e comecei a cantar quando a voz foi engrossando na adolescência. E eu lembro que nesse dia eu olhei para a plateia, o pessoal gostou muito, me aplaudiu, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero ser músico, eu quero cantar, eu quero estar no palco. E, bom, futuramente eu descobri que, na verdade, eu gosto de comunicação. A música é minha grande paixão, mas eu gosto da comunicação e tudo que ela engloba. Então, o teatro, a própria psicologia é um meio de se comunicar com o outro, né, de acessar outra pessoa, o jornalismo. Então, são todas áreas que, apesar de parecerem distintas, elas têm muito em comum. Todas são sobre comunicação. Se é que eu estou entendendo, através da música você pode dar algum recado, alguma mensagem. Com certeza. Através do seu corpo no teatro, através da sua voz, toda letra de música é uma mensagem. Você está acessando o outro aí com algo que você quer falar. Às vezes de você mesmo, às vezes do coletivo. Inclusive, quando eu comecei a compor, eu falava muito de mim. Hoje eu tento escrever sobre as pessoas, sobre algo que toque não só eu, né, mas toque a sociedade como um todo, que eu acho que isso é muito importante. O artista, o cantor, o ator, ele tem uma voz muito ativa e eu acho que ele tem que prestar muita atenção no que ele fala. E você perguntou quando eu comecei, né? Desde os 7 anos eu comecei com aulas de piano, minha mãe me colocou. Ah, que legal, olha a importância disso, né? Exatamente. Na época, não fui eu que pedi, ela me colocou, assim, vamos dizer, obrigado,
Mas eu agradeço até hoje, porque se ela não tivesse me colocado, eu não teria descobrido o meu talento e minha paixão pela música. Aos 9 entrei nas aulas de violão. Despertado isso em você, Exatamente. Né? Talvez não teria despertado, ou possivelmente mais tarde. Aos 9 eu comecei com aulas de violão, já fazia as minhas próprias músicas, e aí tive bandas na adolescência, nunca parei de compor. E até chegar a hora de eu decidir pelo jornalismo. Essa época do jornalismo eu estava muito desacreditado com a música. Eu falei, poxa, eu nasci na época errada, era para eu ter nascido antigamente, eu só gosto de músicas antigas, porque eu ouço muito anos 70, 80, 90, né? Então, nessa época desacreditado, eu falei, não, eu preciso de um plano B. E aí eu fui pro jornalismo e pro teatro. E qual deles você ainda mais se identifica, pelo que eu entendi, a música? Ou não? A música é o meu foco principal. Atualmente eu estou 100% focado na música, eu quero viver disso. A não ser que tudo dê muito errado, né? Eu vou para alguma outra área, mas eu quero viver de música. A não ser que o plano de Deus não seja esse na sua vida. Já viu uma frase que é assim, ó, o plano, às vezes a gente quer muito uma coisa, mas o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. Então, às vezes você fala, é isso, e às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a vida vira, né? Isso é verdade. No momento, o meu foco é esse, mas assim, eu não tenho o desespero que eu tinha antes, quando eu era adolescente e criança, de falar, não, eu só quero ser músico, se eu não conseguir, minha vida tá acabada. Não, pelo contrário, hoje eu sei que eu posso ser feliz e ser muito bom profissional em várias outras áreas. Então eu estaria completamente realizado também, vamos supor, caso eu venha a me tornar um psicólogo no futuro, ou volte para a área do jornalismo, né, mexer com comunicação, ou volte a atuar como ator, enfim. Em todas essas áreas eu sou muito feliz e realizado. E eu também não descarto a possibilidade de mexer com várias delas, né? Eu não preciso escolher só uma. Eu acho que principalmente agora, né? Nesse mundo globalizado, cheio de possibilidades, redes sociais, a gente não fica mais preso a uma função, né? As pessoas podem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tony, mas na verdade nós estamos falando, englobando muitas áreas, né? E essa história de ator, foi casando ou você procurou ou foi acontecendo? A história do ator, eu estava fazendo jornalismo em São Paulo e, como eu te falei... Mas não, né? Não encarnei, não. Não, porque todo mundo fala... Todo mundo fala que os atores encarnam, a gente já viu aquilo. Existe beijo técnico? Aí a pessoa fica, não sei, gente. Pensa o que você quiser. Aí como você se identifica na hora do negócio lá? Porque imagina, isso daí é pesadão, então. O beijo técnico, inclusive, ele pode existir ou não numa cena. Assim, os atores, o ator e a atriz, ou ator e ator, atriz e atriz, combinam ali antes da cena se eles estão confortáveis para fazer um beijo real ou se eles vão fazer um beijo técnico. O beijo técnico, para quem não sabe, nada mais é do que os lábios se tocando, só que não colocar a língua. Então você faz a cabeça ali, e só fica mexendo a boca, não coloca a língua. E no beijo real tem língua normalmente, tem muitos atores e atrizes que não ligam de fazer. Eu mesmo não ligaria de fazer beijo real em cena. Na Malhação eu fiz um beijo, mas foi técnico. Eu combinei com a atriz, ela se sentiu mais confortável em fazer técnico, então a gente fez técnico sem língua. Imagina, Tony, você tem uma namorada, sua namorada fala assim, não é só... Olha, amor, eu só vou fazer um beijo normal, um técnico. Eu lembro que na Malhação... Eu tô rindo, mas é sério. É sério, na Malhação eu não namorava. Eu tava solteiro na época, mas eu lembro de pensar, se fosse a minha namorada fazendo, eu acho que eu surtaria. Porque não é fácil, não. Por isso que tem muita gente que fala, não quero nem ver a TV, né? Não quero nem assistir. Tem muito relacionamento e as pessoas falam mesmo, né? Aí fala, é só um ator. Tanto é que muitos atores e atrizes se apaixonam, né? Acaba acontecendo. Muitos trabalham juntos e passam a namorar. Né? Até porque fica muito tempo nos ensaios, nas gravações. Igual quando você trabalha muito tempo num lugar e a pessoa acaba... Né? E lá a gente surgiu então a história do ator, e aí depois disso volta a música já nasceu lá com você, do piano. Exatamente. Aí depois, e o violão veio quando? O violão veio aos 9 anos, aí eu que pedi pra minha mãe para começar as aulas, e eu fui fazendo piano e violão juntos até eu ter 15, 16 anos. Porque piano ainda 9 anos forma? Porque eu lembro que eu fiz aula de piano. Eu não sei exatamente os anos para você se formar em conservatório, porque eu não fiz conservatório. Eu fazia aulas ali particulares, não era em conservatório. Tá. Fazia com uma professora particular, mas fiz durante vários anos. Então, eu fiz dos 9 até os 16, se eu não me engano. Então, dão 7 anos, guitarra também. Depois eu não fiz mais aulas, mas continuei tocando e praticando. E depois que eu comecei a trabalhar como ator, eu cantava na maioria das peças. Então, no Relaxa Que é Sexo, que é um musical, eu cantava, dançava. Eu sempre dava um jeito de incluir a música. De associar. Exatamente, que na minha concepção era o meu lado mais forte. Eu me sentia mais seguro cantando, tocando, mais do que atuando.
Eu fui ganhando a segurança de atuar depois, acho que da Malhação, que eu falei, bom, realmente eu sou um ator, eu consigo fazer isso. Mas até então eu tinha muita insegurança. Eu achava que eu era músico, mas que não era bom ator. E isso mudou com o tempo. Depois do Relaxa que é Sexo, eu fui chamado para fazer um curso na Globo, lá no Projac, dentro do Projac, chamava Trupe Cena. Isso foi em 2018. E aí foram selecionados vários jovens de todo o Brasil, de vários estados. Fui para lá e fiquei 3 meses fazendo um curso com a Duda Maia, era a diretora. E era muito voltado ao teatro, um curso de teatro dentro do Projac da Globo. E ficamos 3 meses lá fazendo aulas de voz, de interpretação, muita expressão corporal. E apresentamos uma peça chamada Agreste, do Nilton Moreno. Dentro do Projac, vários produtores, atores, pessoas de peso da Globo foram assistir. E aí que surgiu a oportunidade de eu fazer o teste da Malhação. Fui fazer o teste, passei e participei da Malhação como personagem Cauã. Você lembra de Cauã. alguma coisa? Foi rápido? Não, lembro sim. O teste foi o seguinte, o meu teste era voltado mais a essa participação, né? Então eu não fiquei com o elenco principal que ficou meses ali convivendo. Quem participou do elenco principal tem uma preparação maior, se eu não me engano, de 1 mês ali, leitura de texto, convivendo com os atores e atrizes que vão participar. É uma coisa mais intensa. O meu foi mais light, vamos dizer, por ser uma participação. Então tinha várias dinâmicas. Eu estava numa sala ali com 15 ou 20 atores e atrizes. A gente andava pelo espaço, fazia alguns exercícios corporais, algumas interações entre si. E depois, dinâmicas com a câmera, principalmente tem essa dinâmica com a câmera. Você vai lá, para na frente da câmera, fala alguma coisa. Geralmente é livre o que você pode falar e eles veem ali, né, o seu posicionamento, como você aparece na câmera. A Malhação é uma grande escola de atuação, né? Muitos atores e atrizes começaram lá. Então é uma coisa mais leve. Os diretores não pegam tão pesado na Malhação como em outras novelas. É realmente uma escola, né? Onde todo mundo começa. Você gostou, Tony? Foi o que você Adorei. imaginava ou não? Foi? Adorei. Foi sim. Eu não tive um deslumbramento, vamos dizer. Eu estava muito com o pé no chão, sabendo ali do meu potencial, onde eu tinha chegado depois de muitos anos de estudo. Mas na hora não tem como, né? É tudo muito rápido. Eu só fui refletir sobre o que tinha acontecido alguns meses depois. E falar, nossa, essa novela que eu via de criança, né? Eu via na televisão e agora eu tô na televisão ali fazendo, né? É muito, assim, engraçado. E isso, meus amigos mandando o vídeo de eu aparecendo na TV. Então, assim, é uma coisa que você não processa na hora, né? Você vai perceber depois. E para mim foi uma grande felicidade, uma grande experiência. Eu guardo essa memória com muito carinho. Tem mais vídeos aí, né, Gu? Você passou um pouquinho dos vídeos da Malhação e tem outros vídeos? Tem esse aí. Essa música eu gosto demais. O som não tá pra nós, mas tá aí o som? O pessoal consegue ouvir a gente comentando sobre o vídeo? Consegue, pode falar. Então, essa música é Someone You Loved, né? Interpretada pelo Lewis Capaldi. E é o meu vídeo mais visualizado no Instagram. Ele tá chegando a 1 milhão de visualizações. É o que mais fez sucesso aí no meu Instagram, que é minha principal ferramenta de trabalho hoje. Mais do que o YouTube, mais do que o Spotify, onde eu mais sou visualizado ali, onde as pessoas mais interagem comigo, é o Instagram. Até, inclusive, propostas de show, tudo acontece por ali. Vamos fazer isso ao vivo, então. Tira esse daí, ué. A gente tá com ele aqui ao vivo. Faz um pouquinho, Tony, Dessa? ao vivo. Vamos. O pessoal em casa vê e depois tá o telefone dele aí pra quem quiser contratar, fazer shows aí, ó. O contato dele, tá bom, galera? E pra quem quiser tá assistindo a gente, falar alguma coisa, mandar mensagem, compartilhar, manda bala. I'm going under and this time I feel there's no one to turn to. There's all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed out the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug
I was getting kinda used to being someone you love. Ó, eu tô aqui, eu tava até fazendo um vídeo pra te mandar depois. Opa. O pessoal, também a gente vai deixar essa entrevista aqui no Facebook, também no nosso programa. Você pode mandar o seu WhatsApp, você pode participar, você pode compartilhar o link aí também. Nós estamos para Pontal, Barrinha, Pitangueiras, Viradouro, Bebedouro e toda a região aí, e de Sertãozinho também. Ô, Tony, qual a música, a primeira música que você compôs? Na verdade, o que te dá inspiração para compor? Você estava me falando que você falava um pouco de você, mas todo artista ele tem uma dor, um amor que sai dele e ele se transforma em algo, e esse algo que solidifica em alguém. Porque todo mundo tem alguma coisa que é ligado ou conectado. Porque as pessoas que nos seguem é porque tem alguma coisa que ela admira em mim, em você, que é aquilo que faz o negócio bombar. É que às vezes assim, a gente tenta, mas é que às vezes a nossa visão, a minha visão é diferente de você, do outro, é que nem opinião, ninguém vai ser igual. E hoje nós estamos num mundo tão eclético e tão complicado que até a gente precisa tomar cuidado, né? Até no nosso jornalismo, no nosso comunicar, né? As palavras, né, elas são... A gente precisa até ter muito cuidado como a gente vai se posicionar, né? Mas nunca ter medo de se posicionar, acho que essa é a verdade. Exatamente. Todos nós somos espelhos, né? Para as outras pessoas, a gente sempre enxerga algo nosso no outro. E isso que move as relações, inclusive, né? Os relacionamentos. E como você disse, hoje está muito difícil, né? Acho que a tolerância está muito baixa. A gente vive um nível aí de rivalidade, de polarização muito grande. Competição. Competição, comparações como o tempo inteiro. Como se não tivesse espaço para todo mundo. Exato. É igual aquela história, tem 8 bilhões no mundo, não é possível que tenha alguém compartilhe comigo, com você, que é uma coisa, se você pensar, é gigantesca. Comparações o tempo inteiro por conta do Instagram, das redes sociais, então você fica ali e isso traz muita ansiedade, né? Inclusive é algo que eu tenho estudado na psicologia, esse mundo de hoje onde a gente fica se comparando o tempo inteiro com as outras pessoas no Instagram, os estilos de vida, né? Querendo copiar as pessoas que parecem ter uma vida perfeita no Instagram, mas não tem, porque ninguém tem, todos nós temos nossos problemas cotidianos, e o Instagram não passa, né, exatamente a vida como ela é, ele não passa a realidade como ela é. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. E no meio desse turbilhão de informações que nós somos aí bombardeados, né, todos os dias, a gente acaba ficando muito ansioso, muito angustiado, inclusive até depressivos, né? O grande mal aí desse século, eu acredito que sejam essas questões mentais, né, psicológicas, que nos afligem tanto. Mas eu perguntei da composição. A composição? O que te inspirou mais, assim, se tem algo que ainda te mexe, te inspira ou não, é aleatório. E alguma música que você falou, compôs mais uma agora, mas é uma música que você falou, nossa, essa sou eu, essa me representa, ou essa é algo... Porque a gente tem, né, ó, isso é minha cara. Com certeza. Todas as minhas músicas que eu fiz na adolescência falavam muito ali sobre o que eu observava. Eu não, com 14, 15 anos, eu não tinha tido relações ainda amorosas, né, relacionamentos. Então eu observava muito a minha mãe, os meus pais, eles se separaram, eu era muito jovem, 12 anos, eu acompanhei muito o sofrimento da minha mãe depois dessa separação. Eu falava muito sobre isso, sobre o que minha mãe sentia. Eu era o porta-voz da minha mãe pela música, entendeu? O sentimento que ela estava sentindo naquela época. Quando eu vou ver as minhas letras dessa época, elas dialogam muito com o que a minha mãe estava sentindo. Mais velho, eu fui escrever sobre os meus relacionamentos, namoradas, sobre até questões políticas. E aí eu fui, como eu te falei, aumentando aí o meu espectro, né? Mas no começo eu observava. Imitava muito Legião Urbana, Renato Russo, Cazuza na maneira de escrever. Então no começo era por observação e até imitação. Os rebeldes. Os rebeldes. Depois eu comecei a escrever mais originalmente, assim, coisas realmente minhas, genuínas, né? E eu tenho muitas letras que eu me orgulho muito. E essa última agora se chama Esplendor. Você sai tudo de uma vez, Tom, ou não? Você vai pegando blocos? Ou fala, não, eu sentei, nossa, me deu um negócio, eu tenho que escrever. Eu já fiz uma letra e depois musiquei. Mas a maioria das minhas músicas, eu faço uma sequência de notas, por exemplo. Um arranjo e vai. E aí cantarolo por cima. Eu já sei como vai ser a melodia e depois eu coloco letra em cima dessa coisa que eu cantarolei, entendeu? Geralmente é isso. Então eu faço uma sequência de acordes, ali a harmonia, já penso como vai ser a melodia ali cantada com vogais, como eu fiz aqui,
e aí coloco a letra por cima. Mas já peguei um texto assim que eu tinha escrito de uma vez, assim, um desabafo, né? Essas coisas saem muito quando a gente tá mal. Para mim, principalmente quando você tá num dia meio chateado, né? Ou brigou com alguém, eu gosto de escrever assim. E já fiz isso de escrever um desabafo e depois musical. Aí você vai aperfeiçoando, né? Vai falando, essa palavra não é tão musical. Né? Ou colocando alguma rima que não tinha, alguma palavra mais adequada para soar melhor ali na canção. Mas tem os dois jeitos. Então toca uma que você compôs pra gente saber. O pessoal em casa também conhecer. Bom, eu vou... Para começar, vou tocar uma minha que eu fiz muito tempo atrás. Essa aqui eu devia ter 15 anos. É uma que eu já me orgulhei de ter feito, sabe? Que eu falei, nossa, essa música realmente eu já gosto. Se chama Sementes. Ela não tá gravada, então não tem como vocês ouvirem. Vou tocar aqui. Então, eu pretendo inclusive gravá-la no futuro, mas ela ainda não está registrada ali em nenhuma plataforma. Vamos lá, Sementes. Será que o meu tempo já não passou? É tudo em vão ou algo me encontrou? Não há sentido em viver sem perigo, fingindo estar feliz assim. Não sei se já não é o bastante e tudo parece tão distante. Pensei em te dizer o que eu sei, então não vá agora. É isso, hein? E essa é uma letra que eu considero assim muito... eu considero madura para uma criança de 15 anos, né? Para um adolescente de 15 anos. Então é uma letra que eu já tenho Mas orgulho o de ter feito. sofrimento faz a gente amadurecer. Talvez se não fosse toda essa história, você vê como tudo tem um sentido. A gente, quando sofre alguma coisa ali que é muito forte, a gente nunca sabe, né? E é um ponto assim, a separação hoje depende como os pais reagem, eles realmente influenciam muito nos filhos, muitos. Mais do que a gente pode imaginar, a gente nem consegue imaginar, porque junto já influencia, então imagina separado, né, gente? Então, assim, porque tem gente que vive junto, mas é separado. E tem gente que às vezes é muito melhor separado que junto, mas assim, é aquilo, quando a gente tem a sensibilidade de capacitar o sofrimento do outro e transmutar e não absorver, tem uma diferença muito grande. A gente tem uma psicóloga que vem, que é a nossa entrevista da próxima semana, e ela fala isso, ela escreveu um livro, inclusive ela é de Ribeirão Preto, da USP, e é muito interessante. E fala dos comportamentos, né? Então, assim, porque tem uns que pode gerar para o lado positivo ou não. Porque se você, talvez, que nem essa composição também sai disso, né? É de uma coisa, mas isso, como você absorve isso, como você transforma isso e como você age com isso. Isso vai estar em você pro resto da vida, né? Exatamente. É o que você disse, o caminho mais saudável é você sublimar, né? Sublimar essa dor. Então, colocar isso para fora de uma maneira saudável. Né? Mas nem todo mundo consegue, né, Tom? Esse é o maior desafio da nossa vida. Porque sublimar não é fácil. É você colocar na forma de música, na forma de uma peça, ou no seu trabalho. Num esporte, qualquer coisa que seja, exatamente. Né? A gente tem os escapes que a gente fala e algum escape tem que ter, porque ninguém é 100%. E não é sempre que a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas é o nosso maior desafio. Mas muitas vezes a gente acaba colocando essa dor para fora de maneiras nocivas, né? Que não fazem bem para nós. Mas a hora que você faz quando você faz a sua explanagem, eu faço uma reflexão e eu vejo as sementes, quando você fala de semente, que foi plantada numa dor que ela pode ser florescida. Exato. Então, assim, é grande a grandeza de você visualizar tudo num contexto de poucos entenderiam, né? Eu lembro de algumas coisas assim, eu sou muito observadora também. Como vou sair um pouco da pauta, como a gente estava falando muito de comportamento, eu vi uma idosa que o moço parou o carro no meio da rua e a idosa foi lá, meteu o guarda-chuva nele e falou, seu louco, tô com medo de morrer atropelado, tá? Todo mundo defendeu o menino, que ele parou errado na calçada, mas ele não parou porque ele quis.
mas porque a idosa foi agressiva. Eu acho que eu fui a única pessoa que vi num contexto diferente. Eu não ajo agressão com agressão. Não estou falando de quem está certo ou errado. Mas tem os olhos diferenciados para uma pessoa que é idosa, que perdeu o que todo mundo quer ter, que é a juventude, que é a força, é a saúde. Quando a gente chega no extremo, nem todos nós estamos preparados para envelhecer. Isso é um processo, principalmente a maioria das pessoas novas. Elas tratam os idosos como se elas não fossem envelhecer. Às vezes fala que pessoas de 40, 50 anos são velhos e não são. Então, assim, que teve aquele caso da moça da faculdade, né? Lembra agora? Repercutiu? Óbvio que ia repercutir. Até porque se eu quiser fazer uma faculdade a terceira ou quarta, e daí? Não me acho nem menos nem mais que ninguém, mas é uma vontade minha que ninguém, não vou estar preocupada com a opinião de ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou difícil de comentar na internet. E eu fiz um comentário que deu assim uma repercussão, depois eu fiquei com preguiça de comentar os outros, que nem todo mundo entende a grandeza do que você coloca. Eu falei assim, se é uma senhora que ela tem Parkinson, ela falou, eu sou portadora de Parkinson. O Parkinson, além dele perder locomoção, ter tremor, instabilidade mental e físico-motora, óbvio que ela vai ter medo de atravessar numa rua sozinha. E você não sabe, né, se já aconteceu com ela um acidente, tal coisa. Tudo bem, isso não justifica a agressividade dela, mas talvez foi aquela coisa de susto e momentânea. Então, assim, é mais fácil eu ter empatia por ela, que é idosa, do que a gente, que às vezes é mais jovem e que entende. É a mesma coisa que você tem que entender os pais. Ah, mas peraí, eu não sei, eu vou ser ainda, vou estar no lado dele, eu vou fazer. Então, se ele me dá um exemplo que eu não possa fazer, eu não quero ser como ele. Porque eu não quero ver aquilo se repetir. O que mais nos então, falta assim, nos dias de hoje é exatamente essa empatia. É empatia. E todo mundo fala que tem, Tony. Não tem. Na hora que eu fiz o comentário, a menina falou assim, é uma véia mal educada lá. A empatia, ninguém nasce com empatia. Empatia é um treino diário. Você tem que treinar ser empático, porque não é fácil assim. Ninguém nasce ali e é genuinamente empático, como você se colocar no lugar do outro. Inclusive, na faculdade de psicologia, a gente fala isso, né? Empatia é um treino. Ainda mais como psicólogo, né? Você tem que estar o tempo inteiro ali se colocando no lugar do outro sem julgamentos. Mas eu tô te comentando, porque assim, de 200 comentários, acho que eu fui a única que foi ao contrário. Todo mundo assim, eu matava ela, eu passava por cima dela. Todos num tom de agressividade. As pessoas estão intolerantes, né? Estão, de certa forma, agressivas. Então eu falo assim, ó, bateu, levou. Não, para mim, dependendo da situação, não leve do meu estado físico e mental, não leva, porque o que eu gosto eu deixo para o universo, porque quando eu rebato uma coisa que não é minha, vai fazer mais mal a mim do que o outro. Exato. Então, assim, ali eu faria completamente diferente. Eu falei, sabe o que eu faria? Desceria do carro e falaria, minha senhora, me desculpa, mas o meu carro parou de funcionar. A senhora quer que eu ajude a senhora a atravessar a rua? Juro por Deus que eu faria isso. Não se resolve a agressão com agressão. Né? Então, assim, as pessoas estão bem distorcidas e aí vem um ato desse que chama atenção e dá uma repercussão e, assim, é uma coisa banal e que as pessoas querem resolver com violência. Eu gosto muito de um texto que ele fala assim, quando você não reage no tom de agressividade ou de violência, você recebe bênçãos. É a mesma história. Eu vou fazer por você, eu jamais vou esperar que você faça algo por mim. Porque o algo por mim vem de outra maneira e de outra forma. E não de você, eu não posso esperar nada de você. Eu faço porque eu quero fazer. Eu te fiz, você está me devendo um favor. Essa troca que não existe, que as pessoas não entendem, entendeu? Que é o próprio universo, a gentileza, a empatia. Quanto mais você faz, mais bênçãos você recebe. Com certeza. Então, assim, a grandeza de ver isso, você fala assim, você faz isso ou não fala porque não é com você. Não. A grandeza é bem diferente de tudo isso. A gente precisa estar muito conectado a uma energia superior e tem que ter a sensibilidade muito grande para ver o que o outro não vê. Então, realmente são para poucos. Poucos são os escolhidos. É bem isso, né? Todos têm a chance, mas poucos querem ser os escolhidos, Tony. É isso. Tony, então de lá para cá, qual é a outra música que você fala da composição, que você falou que foi agora, que tá? Eu acabei de gravar Esplendor, música e letra minhas, né? Produzida pelo Rod Hanna, gravei no Rio de Janeiro, ali na Pedra do Arpoador e na Praia do Diabo. E já está disponível no meu Instagram, no Spotify, no YouTube. Vamos fazer uma palhinha dela? Vamos.
Ó Deus, espalha esse calor e mostra o esplendor da terra sobre o mar. Me traz a força desse amor que já me trouxe dor, que agora eu vou voar. Ó Deus, espalha esse calor e mostra o esplendor da terra sobre o mar. Me traz a força desse amor que já me trouxe dor, que agora eu vou voar pra Ilha Bela, Jurerê, pra dar pipa, Ipanema, que prazer. Vou mergulhar dentro de você, eu vou voar. Eu vou voar também. Esplendor. Quando a gente quer, a gente solta as asas e voa. Então, não, essa música... não pode deixar ninguém cortar as asas. Ela é realmente, assim, algo de positividade, assim, realmente algo que traz essa força de vida, né? Eu tenho ela como um hino particular meu, um mantra, essa é a palavra. Me traz a força desse amor que já me trouxe dor, que agora eu vou voar. É tentar pegar a positividade no sofrimento, né? Tirar o melhor do sofrimento. O Tony, e o pessoal que quiser te contratar, esse é o telefone que tá aparecendo aí. Show, casamento também, né? Festa. Festas de empresa, casamentos, festas de 15 anos. Eu vou agora para BH, sexta-feira, fazer um aniversário. Na semana seguinte eu vou para Curitiba fazer uma festa de 15 anos. Então nós estamos abertos aí. Daqui a pouco vão pôr você de príncipe. Então, acho que nessa festa de 15 anos eu já vou fazer as duas funções. Vou tocar e já vou ser o príncipe ali. Parece dançar a valsa, às vezes, né? Eu faço essa função também. É isso mesmo. Tony, então, tem mais alguma coisa? Tem vídeo, alguma coisa que a gente deixou de passar? Alguma coisa, Tony? Você lembra que você mandou aí? Ah, esse, o que é esse? Esse é legal isso também. É vídeo de show, isso aqui na Recreativa, em Ribeirão Preto. É o show que eu tenho feito. Sou eu, na guitarra e voz, DJ Bruna Monteiro, tecladista Lelê Vilela e o baterista que legal Alex esse. Derrize. São nós quatro e, eventualmente, o Vitor faz a bateria pra mim também, o Bruno Fernandes às vezes compõe o grupo como DJ. Mas é o show que eu tenho feito sempre aí e recheado de clássicos, como eu falei, Dire Straits, Queen, Djavan, Tim Maia, Lulu Santos, Barão Vermelho. Só sucesso, só músicas que todo mundo sabe cantar, as músicas que não saem de moda nunca, porque são boas, né, são atemporais. E eu tenho feito esse show já quase um ano e meio. Tem como aumentar um pouquinho ou é só nosso retorno aqui que tá ruim? No som tá bom. Aí. Essa aí é Pretty Woman também, tá no repertório. Ah, legal. Vou fazer o meu aniversário só pra você tocar uma música, vai me dar de presente. Ué, por favor. Por favor. Eu adoro festas. As últimas foi em 2019, lembra? Porque não podia depois, né? Chegou a pandemia, é o trem ruim. Eu adoro comemorar a vida. Eu acho que a vida ela tem que ser comemorada assim que você acorda. Às vezes tem pessoa que fica reclamando, eu quero isso, eu quero nada. Eu quero só acordar e tá ótima de saúde pra eu fazer todas as coisas que eu amo. Né? Quanto mais você tem coisa, você fala, nossa, não dá conta. Dou sim, dou conta, é só deixar eu viva. E com saúde, porque é a coisa principal. Eu fico pensando, a última vez foi na Chess, né? Hoje não existe mais, né? Fechou a Chess, né? Eu fui muito lá. Você também foi? Nossa, eu fiz meu aniversário, eu era amiga de você Dona fez lá. Marisa. Ela deixou, eu chamei, veio celebridades. Veio o Luizão, jogador de futebol, que é meu amigo, o pessoal que era jogador, porque eu tava fazendo Band na época com eles. Eu gostava muito de lá. Band de São Paulo, era um lugar bem agradável, né? Eles mantiveram em Rio Preto, porque eu falei com ela esses tempos, Rio Preto eles não... Ainda tem lá? Tem. Eu lembro, sabe por quê também, Tom? Porque eu passei muitos cantores que vieram aqui no meu programa. Meu programa sempre foi ao vivo à noite, esse horário, e depois da pandemia eu comecei a gravar, não retornei ao vivo ainda. E aí também eu fui mudando um pouco os lados. Para você ter noção, veio aqui o Tom e Arnaldo. Eles separaram, aí depois veio o Arnaldo e o Diego. Aqui, nesse mesmo palco que você. Depois eles viraram linha, foram para Goiânia, mudaram para Goiânia e viraram a linha nacional. Veio aqui também, só para contrariar, qual aquele de samba do Rio, que falava do Tigrão lá? Eu vou
passar cerão na mão, vieram aqui também. A gente tá numa onda muito forte no Brasil de sertanejo e funk, né? Misturado, né? E o pop rock, ele perdeu muito a força depois dos anos 80 e 90. Então, uma das coisas que eu almejo aí também fazer com o meu trabalho é trazer de volta isso, porque eu acho que são canções maravilhosas que a gente não pode... Mas eu acho que tem público, Tony, pra tudo. É diferente, é igual o rock. Tem. É que quem ama rock não ama sertanejo. Eu não sei por quê, porque eu sou eclética, eu gosto de tudo. Eu gosto de música boa. Se a música for boa, a minha irmã fala isso. Então... É que assim, aí você fala, mas o que é música boa? Porque depende de como você fala, ai, tá vendo? Não. A música se te toca, né? Então ela tem algo ali que você vai julgar. Entendeu? Porque assim, ó, tentando todo o âmbito. Tem aquela história também de cantores que era de louvores e ficou no louvor, não deu certo. Aí veio, tem até uma agora que bombou, esqueci o nome dela, uma das maiores cantoras agora. Ela começou com louvor, aí ela foi agora ela tava em mídia nacional, agora foi com a Ivete, foi no Carnaval, e todo mundo começou os evangélicos a detonar ela, que ela... Não, como se ela tivesse saído do propósito. E não é, né? A voz dela é maravilhosa. Pensa numa mulher que faz se arrepiar. Só de escutar. Tem de tudo, viu? E é assim, é muito de gosto pessoal, né? Mas eu acho que a música, Tony, se você está fazendo psicologia, eu lembro disso, que ela toca uma parte do cérebro emocional. E ela é capaz de te arribar. Então, assim, depende do que... Por isso que eles falam, quanto mais você escuta... Depende do que você escuta, melhora na sua vida. Tem muito disso. Não, com certeza. A música altera o nosso estado emocional, né? Você vai ali ouvir uma música mais agitada, mais pra cima, muda o seu humor. Você fica também mais agitado. Ou você vai ouvir uma coisa mais triste, traz essa tristeza. Então, o músico, assim como o ator, nós mexemos muito com os sentimentos das pessoas, né? Isso é muito, assim, é muito... legal de fazer. E para encerrar... Mexer com o sentimento do outro, tocar o outro, né? E melhorar a vida das pessoas, trazer um sentimento aí melhor. Desculpa, eu quase te cortei. Não, e para encerrar, Tony, tem uma música que você queria sem ser a Esplendor, uma outra que você fala essa? Bom, tem várias. Você quer ouvir uma minha ou uma do show? O que você prefere? Ou pode tocar duas, a gente quer escutar duas? música. Pode. Então bora. Toca uma sua e uma do show que você gosta, assim. Essa eu me acho no palco. Essa aqui eu amo, é do The Calling, chama Wherever You Go, tá sempre no show. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love. Lighter shadows on your face. If the great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would go wherever you will go. Way up high, down low, go wherever you will go. Eu amo essa também. Eu também adoro essa música, The Calling. E, bom, vamos fazer mais uma minha. Essa aqui se chama Bianca, também está no Spotify. Foi a primeira música que eu gravei com a produção do Rod Hanna, a primeira música que eu gravei minha com a produção do Rod Hanna. Fiz essa música quando eu tinha uns 18 anos, mas eu só vinha gravar em 2021. E na época eu fiz pra minha primeira namorada, a gente tinha brigado, e eu lembro que a gente reatou depois que eu mostrei essa música pra ela. E eu tenho muito carinho pela música, porque eu imortalizei, né, o meu primeiro amor, ali, meu primeiro namoro, nessa canção. Então, Bianca pra vocês. E a Bianca fez o quê? A Bianca, a gente voltou na época, ela adorou a música, ficou um ano juntos. Tá, ela só voltou por causa da música. Aí, Gu, então faz Ajudou. música. Nem meus poemas colam, como que uma música vai colar? Não, mas essa aqui você vai ver a letra. Então vai. Eu já não sei se sou quem realmente sou ou quem eu quero ser. E eu não quero me lembrar do que eu fui.
e do que fiz pra você. Tanta saudade que me faz enlouquecer e me sufoca até gritar. Essa saudade do que pode acontecer ou nunca vir a ser jamais. Mas o amor não é tão simples quanto amar. E há tantas coisas que eu preciso te falar. Tanto medo que eu encontro em te perder toda vez que eu voltar. Me espere com a porta aberta, não precisa chorar. Me espere com a porta aberta. Ô, Tony, acho que você criou um problema. Por quê? Se você arrumar uma atual ciumenta, ela vai fazer outra música. Eu faço. Ixi, aí vai ter muita namorada que largar pra ganhar música. Faço com todo prazer. Ai, essa é boa. Tony, obrigada, viu? Sucesso para você aí, parabéns. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado você, todo mundo que nos assistiu. Foi um grande prazer estar aqui. E até uma próxima aí. Você compartilha, você que está nos assistindo, você que está assistindo o nosso programa, continue com a gente, manda o nosso WhatsApp, participe das nossas redes sociais e até uma próxima. Quer terminar com a música? Pode. Vamos lá. Mais um pouquinho, aí eu falo tchau. Pode ser? Beijo, gente. Terminar com Elvis Presley. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and split it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Tchau, gente. Beijo pra vocês aí. Obrigada. Valeu.